Então, dando continuidade nos testes aqui agora, né? A mudança que foi feita é que agora os pinos do LoRa, o DIO0 e o LoRa Reset, eles já estão de acordo com o padrão da placa nova, né? Que dá para ver aqui. Então aqui, ó, o LoRa Reset, esse aqui é o pinos da placa nova, né? Ele agora é o PA8 e o LoRa DIO0 é o PA15. O LoRa Reset antes, nos testes que funcionaram, ele era o PA0 e o outro, o DIO0, era o PA1. Esses aqui tá ok, tá instável, esse aqui tem uma estabilidade, né? Então eu estou checando se são esses problemas nesses pinos aí, né? Porque, só recapitulando aqui, voltando ao PA8 e ao PA15 que são usados agora, né? Se eu for checar aqui os pinos do Blue Pill, né? O PA8 aqui, cadê o PA8? O PA8 ele é usado como clock 1 do MCO, e o PA15, onde está o PA15? O PA15 é como JTAG para debug. E então isso aí veio a suspeita deles poderem estar gerando travamento, né? Então foi feito os testes, né? Só mostrando aqui então a placa, né? Só tem o chip do Blue Pill, mais a placa LoRa e o FTDI para gravação e para ver o debug do serial, né? E nesse caso aqui então foi mudado só a pinagem do Reset e do DIO0, né? Eu vou tirar aqui porque ela não precisa estar mostrando, foi só para mostrar que ela está sendo usada, né? E aqui no monitor serial ele tá rodando já com os pinos novos, né? Aqui, ó, então, ó, o DIO0 PA15 e o Reset PA8, desculpa. E eu tenho aqui, são 11h48, última leitura aqui, ó, 11h48, ou seja, ele está funcionando e não está travando. Significa que a princípio esses pinos aqui, o LoRa Reset e o DIO0 novos, não são os culpados, tá? Então, comparando a pinagem dos pinos do modo do Rio do Peixe que estavam em produção e não teve problema com a nova PCB, que teve algumas mudanças de layout, né? Então, esses dois aqui foram mudados, mas não impactaram no travamento. Os pinos em verde, eles são iguais para as duas placas, para a nova e para a antiga. E o que tem de diferente ainda? Esses aqui, mas esses dois pinos aqui, eles estão em aberto, então eles não estão com um módulo ST-Link configurado, então eles não deveriam estar impactando, que seriam o PA13 e o PA14, né, que na verdade eles são aqui, né, eles são esses aqui, ó, PA13 e PA14 são aqui, eles não estão disponíveis aqui, né, então como isso aqui não está ligado em nada, esses pinos aqui, eles não devem ser os responsáveis, tá? Esse aqui e esse aqui eles estão ligados no conversor analógico digital, né? No ADC0 e no ADC1. E a princípio esses pinos aqui que são o PA0 e PA1, eles já estavam sendo usados aqui para o LoRa DIO e Reset, então eles também não devem ser os culpados. Daí sobrou o quê? Esses pinos aqui também eles estão abertos, não estão em uso no momento. Daí eu tenho o Ultrasonic Power Enable, que daí realmente esse pino não está na PCB, não está aqui no, voltando aqui, né, no esquema, né, da protoboard. Ele não está fisicamente ligado
aqui só tem a LoRa e o Bluepill, né? Então, na PCB de produção, então, eu tenho esse US Power Enable, tá? Mas a princípio é um pino normal, mas o PB3 também pode ser usado aqui para JTAG, né? Então aqui PB3, né? Recapitulando, PB3 aqui seria um pino de JTAG. Então esse aqui pode ser algum possível culpado. Esse aqui eu vou botar ele em laranjado. O que mais? Os pinos do SL SDA aqui, PB6, PB7, eles estavam na placa velha, mas eu não estava usando o RTC externo, estava usando o interno, então eles ficaram em aberto na placa velha, né? Mas aqui eu estou usando para um BME, um sensor BME 280, mas eu acredito que não seja o problema. Aqui o PB6, PB7 aqui, PB6, PB7, ele já é o uso principal como SL-SDA, então não deve ser o problema. Eu estou usando o Reingauge, mas nem sempre, então aqui só como um controlador de pulso para o pluviômetro, que seria o PB8. PB8, ele pode ser um timer ou SL-SDA. Então não sei, talvez, vou botar aqui em laranjado também, mas não sei se é. Deixa eu ajeitar aqui. E o LoRa Power Enable, né, que seria o PB9. PB9 também talvez um timer. LoRa Power Enable. Apesar de que eu tinha desativado no sketch, independente, deixar aqui para verificação. TX3 e RX3 não estão em uso, estão abertos na placa nova. E esse aqui, o segundo SPI, também está aberto, não está em uso. Depois tem um pino de LED, que está ok, que é o PC13, que daí é LED mesmo, né? PC13, está aqui. Que é o próprio LED on-board da placa, não deve ser o problema. E seria isso aí. Então talvez alguma coisa com esse pino aqui que é JTAG, o S-Power Enable. Agora eu vou fazer um sketch desativando esse pino totalmente. E o LoRa Power Enable. Eu vou deixar a energia desligada direto para fazer um outro teste e ver se pode ser alguma coisa com relação a esses pinos aqui.